Olá pessoal, estou aqui reunida hoje com vocês para discutir um novo tema em relação aos nossos projetos. Hoje a gente vai discutir orçamento. A gente já fez uma longa trajetória aí nos últimos meses, começamos fazendo o diagnóstico dos problemas da nossa região na área de educação. Depois disso, a gente fez uma proposta de programas e de projetos prioritários para esse próximo ano. Depois a gente descreveu esses programas e projetos, fizemos objetivo, justificativa, pensamos as atividades, colocamos isso no EAP e num cronograma e nessa atividade de hoje eu vou apresentar para vocês o último elemento do nosso projeto, que é o orçamento. Então nessa nossa conversa de hoje eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz um orçamento e a ideia é que vocês possam depois exercitar a elaboração do orçamento dos projetos que vocês já vinham elaborando aí ao longo dos últimos meses. Para a gente começar, eu vou apresentar alguns conceitos importantes a respeito do orçamento, que vão ajudar um pouco a gente a situar a importância desse instrumento para a gente fazer um bom projeto. Então, em primeiro lugar, o que é um orçamento, né? A gente define um orçamento como uma estimativa que expressa em dinheiro o desenvolvimento das atividades do projeto. Então, a gente vai olhar para as atividades dos projetos que a gente já descreveu e pensar como é que financeiramente essas atividades vão ter significado em termos de custos, né? Então a gente vai pensar custos, recursos relacionados a cada uma das atividades do nosso projeto que a gente já descreveu nas nossas reuniões anteriores. Quando a gente está pensando em orçamento, e esse é um elemento super importante para a gente levar em consideração, a gente não pensa só naquilo que tem a ver com recurso financeiro, ou seja, não é só aquilo que a gente vai gastar dinheiro. Orçamento tem a ver com todos os recursos envolvidos para a execução do projeto, para além do dinheiro em si. Então, a gente tem que pensar tanto no que a gente chama de custos diretos, que tem a ver com o dinheiro que a gente vai desembolsar, mas também naqueles custos indiretos, que tem a ver com outros recursos necessários para a gente fazer o nosso projeto, que não necessariamente estão vinculados diretamente a dinheiro, como, por exemplo, os recursos humanos, recursos tecnológicos que a gente venha a usar ao longo do nosso projeto. Então, nesse sentido, o orçamento inclui todos os recursos, inclusive os que não foram ou não irão ser comprados com dinheiro. Exemplos disso, as doações em espécies, por exemplo, equipamentos, materiais de consumo, as doações em dinheiro, funcionários voluntários, caso vocês tenham algum tipo de funcionário voluntário no desenvolvimento do projeto de vocês. E além disso, quando a gente pensa em orçamento, a gente tem que pensar num outro elemento muito importante, especialmente no caso da educação, que são as contrapartidas institucionais. Então, no orçamento, a gente vai colocar tudo aquilo que tem a ver com o dinheiro que a gente recebe dos outros, tudo aquilo que tem a ver com recursos não financeiros que a gente recebe, mas também a gente tem que pensar naquilo que a própria prefeitura vai desembolsar, seja em termos financeiros ou não, para poder fazer o projeto acontecer. E isso são as tais das contrapartidas que a gente faz para poder executar projetos, especialmente quando a gente tem convênios. Então, quando, por exemplo, a prefeitura faz algum tipo de convênio com o Ministério da Educação, a prefeitura recebe recursos, mas ela também vai ter que fazer uma contrapartida. A contrapartida também precisa estar presente no nosso orçamento e eu vou mostrar para vocês como é que isso vai aparecer. E por que é muito importante a gente contemplar esses vários elementos, ou seja, recursos financeiros, recursos que não envolvam desembolso direto de dinheiro e também as contrapartidas institucionais. Por que tudo isso tem que estar no orçamento? Para a gente ter muita clareza e para a gente ter muito realismo e entender quanto de fato custa o nosso projeto. Um risco que a gente corre quando a gente faz gestão de projetos é não considerar no orçamento dos nossos projetos aqueles recursos que não sejam um gasto direto de dinheiro ou que não tenham a ver com as nossas contrapartidas. E por que isso é arriscado? Porque a gente pode subestimar quanto um projeto de fato custa. Por exemplo, se a gente precisa de uma equipe inteira da nossa secretaria trabalhando em tempo integral no desenvolvimento de um projeto, o salário dessas pessoas tem que ser alocado no custo do projeto para a gente saber de fato se ele é um projeto barato ou se ele é um projeto caro, se ele é um projeto eficiente, se ele é um projeto que vale a pena investir, se ele tem uma boa relação custo-benefício e assim por diante. Ou seja, é muito importante a gente considerar, quando a gente faz o orçamento do nosso projeto, os elementos de recursos que sejam
o mais abrangente possível para a gente poder ter uma dimensão realista de quanto de fato os nossos projetos custam. E é por isso que a gente vai considerar não só recursos que são financeiros, o gasto direto de dinheiro, mas também recursos que não vinculem diretamente ao gasto de dinheiro e, acima de tudo, as contrapartidas institucionais que são necessárias para fazer o nosso projeto avançar ou poder ser desenvolvido. Dito isso, a gente vai olhar agora um pouquinho para quais são as perguntas que a gente consegue responder quando a gente faz o nosso orçamento. Em primeiro lugar, a pergunta básica é quanto custa o nosso projeto. Então, fazer um orçamento ajuda a gente a pensar quanto o nosso projeto de fato custa. Uma segunda pergunta que a gente pode responder é quanto desses recursos a instituição já tem. Ou seja, o quanto eu consigo de maneira autônoma dentro da minha instituição de recursos para fazer o meu projeto avançar. Uma terceira pergunta é o quanto eu preciso captar de recursos, ou seja, aquilo que a instituição não tem que vai precisar ser captado para o projeto poder funcionar. E por fim, quando os recursos vão ser necessários, porque o nosso orçamento ele faz uma vinculação do gasto no tempo, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um outro elemento importante que a gente vai trabalhar quando a gente faz o orçamento é com o que a gente chama de categorias de custos. Eu estava falando para vocês que os nossos recursos não são só recursos financeiros. A gente tem recursos que são relacionados a pelo menos 3 tipos de gastos diferentes e a gente vai trabalhar com essas 3 categorias quando a gente for fazer o orçamento do nosso projeto. Uma primeira categoria tem a ver com os recursos humanos. Então, recursos humanos tem a ver com todo o quantitativo de pessoas que vão ser alocadas para fazer o nosso projeto funcionar. Sejam pessoas internas à secretaria, os nossos funcionários, sejam pessoas terceirizadas, sejam consultores, sejam professores contratados. Tudo isso entra na categoria dos recursos humanos. Um outro tipo de recurso que a gente vai trabalhar são os recursos de investimento. O que são recursos de investimento? São recursos vinculados à aquisição de elementos que são permanentes na instituição. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos gastos com compras de máquinas, com reformas, com bens permanentes, como por exemplo computadores, ou equipamentos para poder equipar as nossas escolas, tudo isso tem a ver com investimento. Então, são gastos vinculados a recursos permanentes na organização. E uma terceira categoria que a gente vai trabalhar de recursos são os nossos recursos vinculados a despesas operacionais. São aqueles gastos correntes que a gente tem na nossa organização, que não são nem recursos humanos, nem recursos de investimento. Para dar alguns exemplos aqui com gastos, despesas operacionais que vocês costumam ter nos projetos ou nas ações de vocês, a gente pode colocar aqui todos os materiais de escritório, contas de água, de luz, de internet, gastos com transporte, aluguel de espaço físico, gasto com material didático, gasto com coffee break, tudo isso vai entrar no que a gente chama de despesas operacionais. A gente vai trabalhar sempre com essas 3 categorias de recursos. Então, recursos humanos, recursos vinculados a investimentos e despesas operacionais. A gente vai sempre separar nessas 3 categorias. E uma outra separação importante que a gente vai trabalhar aqui quando a gente fizer o nosso orçamento, é o que a gente chama de custos diretos e custos indiretos. Os custos diretos, eles têm a ver com alocação direta de dinheiro. Então, custo direto é aquilo que eu vou desembolsar recurso financeiro diretamente para pagar. Então, por exemplo, quando eu estou pagando um professor para ele vir dar um curso para mim, isso é um custo direto. Quando eu estou pagando um computador para poder comprar o computador, que é um investimento, isso é um custo direto. Eu tenho um desembolso direto de dinheiro. Tem uma outra categoria de custos que a gente vai considerar aqui, que é o que a gente chama de custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles gastos que eu tenho que não tem a ver com desembolso direto de dinheiro. Eles são indiretos, eles não são apropriados na conta da saída do dinheiro. Então, por exemplo, quando eu estou falando de horas de trabalho dos funcionários da prefeitura, eu estou falando de custos indiretos. Eu vou pagar o salário do funcionário independente do projeto acontecer. O que acontece é que quando a gente faz o orçamento do projeto, é importante a gente alocar parte do salário do funcionário que ele investiu para fazer o projeto dentro do custo do projeto. Esse dinheiro não vai sair do projeto, ele vai sair do orçamento da prefeitura, o salário do funcionário sai do orçamento da prefeitura
como eu disse, independente do projeto acontecer, mas se eu não colocar na ponta da caneta no meu orçamento, eu perco a capacidade de saber se o meu projeto é um projeto barato ou é um projeto caro. Então, só para fechar, custos diretos são aqueles que envolvem desembolso direto de dinheiro, custos indiretos são aqueles que não envolvem desembolso direto de dinheiro, mas que a gente precisa sim contabilizar no nosso orçamento, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Já falei antes disso, mas eu queria só retomar. É muito arriscado quando a gente faz gestão de projetos a gente não alocar custos indiretos. Por quê? Porque a gente perde a dimensão de quanto de fato os nossos projetos custam e a gente pode ficar trabalhando em expectativas ou pensando que os nossos projetos são muito baratos, porque eles só envolvem recursos humanos internos da prefeitura, mas se a gente fosse colocar na ponta da caneta, a gente saberia que o projeto na verdade é caríssimo, porque ele está envolvendo o salário integral de muitas pessoas envolvidas no projeto. E que se a gente fizesse de outra forma, ele poderia, por exemplo, ser mais barato. Então, a gente precisa sempre alocar os custos diretos e os custos indiretos quando a gente faz o nosso orçamento. Eu vou começar a falar agora para vocês um pouquinho quais são os passos para a gente elaborar o orçamento. E a ideia é que depois de vocês assistirem o vídeo, vocês façam isso com os projetos que vocês fizeram, que vocês já elaboraram e tenham isso guardado ali na gaveta, caso vocês precisem fazer orçamento de outros projetos futuramente. Então, fazer o orçamento envolve 5 passos. Eu vou primeiro falar deles de maneira abrangente, depois eu vou explicar cada um deles pausadamente. Então, primeiro passo para a gente fazer um orçamento é a gente fazer uma lista dos recursos necessários para o nosso projeto. Que tipo de recurso? Todos os tipos de recurso que a gente discutiu antes. Recursos humanos, recursos de investimento e despesas operacionais. Depois da gente fazer uma lista dos recursos necessários, a gente vai organizar essa lista discriminando quais são daqueles recursos os recursos humanos, quais são de investimento, quais são as despesas operacionais. Então, primeiro a gente vai fazer uma lista, depois a gente vai organizar por categorias de recursos. Depois disso, a gente vai definir parâmetros para o cálculo dos valores financeiros. Então, quando a gente disse, por exemplo, que nos recursos humanos a gente vai envolver horas de trabalho dos funcionários, como é que a gente conta isso? Como a gente calcula? Quanto vale a hora do nosso funcionário, por exemplo? Ou quando a gente disse que a gente vai colocar coffee break como uma despesa operacional, como a gente calcula? Qual é o parâmetro para dizer quanto custa o coffee break? É coffee break por pessoas da reunião? É coffee break por serviço fechado? A gente precisa ter parâmetros para poder orçar os nossos recursos. Feita essa terceira etapa, a gente vai para a quarta etapa, que é fazer uma memória de cálculo, onde a gente vai colocar, de fato, numa planilha, quanto é que custa cada coisa relacionada às ações do projeto. E, por fim, a gente vai fazer um quadro de orçamento e desembolso, que vai ajudar a gente a ver o que a gente vai gastar, quanto e quando. Vamos começar agora a entrar em cada uma das nossas atividades. Bom, o primeiro passo para a gente poder fazer o orçamento do nosso projeto, como eu disse, é fazer uma lista dos recursos necessários. Mas para fazer isso, eu vou pedir para vocês abrirem um material que a gente já elaborou na nossa última reunião, que era aquele EAP, a estrutura analítica do projeto. Não sei se vocês se lembram, mas na nossa última reunião, no nosso último encontro, a gente elaborou um EAP para cada projeto. E no EAP a gente colocou uma lista de ações, esse daqui foi um dos EAPs elaborados por um dos consórcios. A gente pôs uma lista de ações, os responsáveis pela atividade, e a gente discriminou isso no tempo, colocando em cada um dos meses que atividade seria realizada. O EAP vai ser a base para a gente desenvolver o nosso orçamento. O que do EAP? As nossas ações. Então, quando vocês forem começar a fazer um orçamento, a primeira coisa que vocês vão fazer é retomar o EAP e pegar a lista de ações que vocês discriminaram, que vocês detalharam para o projeto de vocês. Depois da gente pegar a lista de ações, a gente vai pegar essa tabelinha, que é uma tabelinha onde a gente vai colocar quais são os recursos necessários e disponíveis. E para cada ação, então a gente vai pegar essa tabela, vai colocar cada uma das ações que tinha lá no nosso EAP. Então, primeira ação, organização da campanha. A gente vai colocar aqui organização da campanha. E a gente vai fazer uma lista de recursos necessários, do tipo material de divulgação, material de escritório, funcionários,
consultores, a gente vai fazer uma lista de recursos que são necessários nessa primeira coluna. Na segunda coluna, a gente vai discriminar destes recursos quais já estão disponíveis. Então, preciso de material de escritório. O que eu já tenho disponível? Já tenho material de escritório. Eu preciso de 5 funcionários. O que eu já tenho disponível? Eu tenho 2 funcionários. Feito isso, eu vou chegar à conclusão de o que precisa ser obtido. Isto mais isto tem que dar isso. Então, eu disse que eu precisava de 5 funcionários, já tenho 2 funcionários. O que eu vou precisar obter? 3 funcionários para o meu projeto. Tá? Então, recursos que são necessários, o que eu já tenho e o que eu vou ter que obter, o que eu vou precisar conseguir porque eu não tenho ainda. Feito isso, a gente vai para a próxima coluna que vai falar qual vai ser a fonte de recursos de cada um desses. Então, a fonte disso vai ser a própria Secretaria da Educação, vai ser o orçamento municipal, vão ser as escolas, vai ser um financiador, vai ser um parceiro. Eu vou discriminar qual vai ser a fonte de recursos para cada um dos meus recursos necessários. E eu vou puxar aqui de volta quem é a equipe responsável por obter esses recursos, que eu já tinha começado a fazer isso lá no meu EAP. A gente vai fazer uma tabela dessas para cada uma das ações do nosso projeto. Ou seja, se lá no nosso exemplo a gente tinha 7 ações diferentes, a gente vai ter 7 tabelinhas desse tipo para o nosso projeto. É assim que a gente vai começar. Esse é o primeiro passo. Feito este primeiro passo, o que a gente vai fazer em seguida é discriminar aqueles recursos dentro das categorias. Então, eu vou olhar para estes meus recursos necessários e vou falar o que disso é recursos humanos. E aí, eu vou fazer uma lista de recursos humanos. O que disso são recursos de investimento. Vou fazer uma lista de recursos de investimento. E vou fazer uma lista de despesas operacionais. Então, vou precisar, por exemplo, de 5 funcionários, eu vou precisar de 2 consultores, eu vou precisar de um gerente, eu vou precisar comprar computadores, eu vou precisar comprar algum outro tipo de equipamento, tipo lousa, projetor. Eu vou precisar gastar com coffee break, eu vou precisar gastar com material de escritório. Então, a gente vai organizar aquela nossa tabela que a gente tinha antes em categorias de custos, discriminando recursos humanos, investimentos e despesas operacionais. E assim a gente fez a nossa segunda atividade. A terceira atividade para a elaboração do nosso orçamento é a gente pensar como a gente vai calcular os gastos vinculados a cada um dos meus recursos. Então, eu tinha lá dizendo que eu vou precisar de 5 funcionários, que são recursos humanos. Como eu vou calcular o custo de 5 funcionários? Eu posso, por exemplo, dizer que o custo de trabalho de cada funcionário é de R$ 80 por dia. 5 funcionários vezes R$ 80 por dia, vezes 30 dias de trabalho, vezes 12 meses, se meu projeto for anual. Então, eu vou pensar qual é o meu parâmetro para calcular o meu custo de cada um dos recursos. Exemplo, então, consultoria, eu vou considerar que custa R$ 500 por dia. Diárias, hospedagem e refeições, eu vou considerar que custa R$ 300 por pessoa por dia. Honorário de aula por palestra, eu vou considerar que eu vou pagar R$ 150 por hora. Transporte, R$ 1.500 por pessoa. Equipamentos escolares, R$ 500 por unidade. Da onde eu tiro esses valores? Esses valores eles podem sair de parâmetros da prefeitura ou do consórcio. Então, se o consórcio já tem algum tipo de ata de registro de preço, por exemplo, essa ata vai ser usada para dizer quanto custa. A consultoria se paga tanto por dia. Ou a prefeitura pode ter uma regra, por exemplo, ou o consórcio, para quanto se paga de diária. Se a regra existe, eu vou tirar esse valor das regras existentes. Se a regra não existe, eu vou tirar esse valor de cotações prévias que eu faça. Então, eu vou no mercado, faço cotações de quanto custa, por exemplo, o transporte. E aí eu vou colocar aqui qual vai ser o meu parâmetro de gasto para o transporte, para eu poder fazer o orçamento do meu projeto. Feita essa terceira etapa, a etapa seguinte vai ser a gente preencher essa tabelinha. Uma parte disso a gente já pegou dos materiais que a gente fez antes e outras a gente vai construir agora. Então, vamos lá. Lembrem das nossas ações, a gente vai pegar cada uma das ações que a gente descreveu
que a gente pode dividir em atividades as nossas ações, caso isso seja relevante. Pode ser que não seja. Depois a gente vai colocar para cada ação quais são os recursos humanos, os investimentos e as despesas operacionais. Então, por exemplo, para instalar um novo equipamento escolar, eu vou ter duas atividades: escrever o projeto de infraestrutura e implantar a escola. Para escrever o projeto de infraestrutura, eu vou precisar de recursos humanos, não vou precisar de investimento e não vou precisar de despesas operacionais. Para implantar a escola, não vou precisar de recursos humanos, mas vou precisar de investimento e despesas operacionais. O que de recursos humanos eu vou precisar para escrever o projeto? Eu vou precisar de pessoas permanentes, cujo cálculo vai ser o número de horas vezes o número de funcionários vezes o valor que eu pago. E com isso eu crio a proposta de quanto custa os funcionários trabalhando e escrevendo o projeto de infraestrutura. Com relação à atividade de implantação da escola, os meus investimentos vão ser equipamentos escolares que vão custar R$10.000 e as despesas operacionais vão ser o material de manutenção, que o meu cálculo vai ser R$400 por mês e vezes 12 meses, que vai dar 4.800 nessa nossa estimativa. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando em uma tabela só as atividades, os meus recursos organizados por categorias, que foi o que a gente fez lá no passo 2, junto com os parâmetros que eu defini para cálculo das minhas categorias. Então, aqueles parâmetros que foram base do passo 3, eu já estou colocando aqui para saber quanto de fato cada uma das coisas custam. Preenchida essa tabela, então vejam, essa tabela vai ter várias linhas, cada linha voltada a uma atividade diferente, aquelas mesmas atividades que a gente já organizou inicialmente desde o nosso EAP, que a gente está trazendo. Então, a gente vai pegar aquelas atividades, organizar considerando os recursos, tipo de recurso e os meus valores, parâmetros para cada tipo de recurso. Feito isso, a gente vai construir o nosso quadro de orçamento e desembolso. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu já não vou mais trabalhar por atividade. Aqui a minha organização já é por categoria de custo. Então, lá na última tabela, eu organizei que eu tenho 3 categorias: recursos humanos, investimentos e despesas. O que eu vou fazer é trazer essas 3 categorias de maneira consolidada e sistematizada para essa tabela. Como eu disse, nessa tabela o que importa não são as atividades, mas sim as categorias. Então, vou lá, o que eu tinha de recursos humanos, o que eu tinha de investimento, o que eu tinha de despesa operacional. E aqui eu vou colocar a lista das coisas que apareceram consolidada em recursos humanos, a lista das coisas que apareceram em investimentos e a lista das coisas que apareceram em despesas operacionais. Essa é a primeira coluna. Então, para a primeira coluna que eu vou fazer é puxar dessa minha tabela o consolidadão de cada uma dessas colunas aqui. Em seguida, eu vou fazer uma coluna onde eu vou colocar a origem destes recursos. Então, por exemplo, para pessoal permanente, eu vou usar funcionários da secretaria. Para pensar lousas, para investimento em lousas, eu vou receber isso, a origem vai ser doações. Os computadores, a origem deles vão ser o patrimônio institucional da própria secretaria. Assim como os materiais de escritório, a origem vai ser o próprio patrimônio da secretaria. Eu posso ter origens que são externas, eu posso ter origens que são internas. Quando eu recebo, por exemplo, doação, ou recebo recursos externos, eu vou colocar qual é a origem disso aqui nessa minha segunda coluna. Depois eu vou colocar uma coluna em que eu vou colocar o custo dessas coisas que vai ser pago pelos parceiros financiadores. Ou seja, o que disso daqui vai ser pago pelos outros. E os parceiros aqui eu estou colocando desde, por exemplo, a Unicef, Fundação Itaú, mas também estou colocando o próprio Ministério da Educação, a Secretaria Estadual da Educação, ou seja, tudo que vem de fora. Eu vou contabilizar quanto custam os recursos externos que eu vou receber. E, por fim, eu vou colocar aqui os custos da minha contrapartida institucional. Então, por exemplo, de funcionário, eu vou ter R$400 que vão vir do meu parceiro externo, ele vai me dar R$400, ou ele vai me ceder um funcionário que custa R$400, mas eu vou ter que gastar internamente R$6.000,
que é o salário dos meus funcionários internos vinculados ao projeto. A consultoria, por exemplo, vai ser paga pelo parceiro financiador. Eu não vou ter nenhum dinheiro de contrapartida institucional interno para gastar em consultoria. O mesmo com treinamento e capacitação, vai vir todo de dinheiro externo, não tem nenhum dinheiro interno. Manutenção de informática, não tem nenhum recurso externo, eu vou gastar todo com dinheiro interno da secretaria, por exemplo, R$700. E aí a gente vai somar essas coisas. Então eu vou saber, por exemplo, quanto esse projeto vai custar e quanto desse projeto tem a ver com desembolso de recursos próprios, que são as contrapartidas, ou recursos de desembolso de recursos externos, que são os recursos vinculados aos parceiros financiadores. Quando a gente elaborar essa tabelinha, a gente vai ter uma dimensão bem clara do que a gente vai gastar com o que e a gente vai ter o total do custo do nosso projeto. Então, a gente vai saber, para a gente poder fazer o nosso projetinho lá, por exemplo, que era de fazer uma campanha lá no consórcio, para eu poder fazer a minha campanha, quanto eu vou gastar e quanto desse gasto vai ter a ver com dinheiro meu e quanto desse gasto tem a ver com recursos de terceiros. Considerando que esses recursos, eles podem ser recursos que vêm em termos de dinheiro, entra na conta ou sai da conta, mas também podem ser recursos que não são desembolsados em termos de dinheiro, mas são recursos humanos ou recursos em termos de material, de tecnologia, que a prefeitura vai gastar ou o consórcio vai gastar para fazer o projeto acontecer. Então, o que a gente vai ter de produto quando a gente elabora o nosso orçamento? A gente vai ter esse quadro de memória do cálculo e, especialmente, a gente vai ter esse quadro do orçamento com desembolso, sabendo que é recurso de terceiro e o que é recurso próprio, pensando os tipos de recurso que a gente vai ter. Assim, a gente acaba a elaboração do nosso orçamento e, portanto, acaba a elaboração do nosso projeto. Mas eu queria apresentar para vocês aqui um pouquinho um elemento que não tem a ver com a elaboração do projeto, mas tem a ver com a gestão cotidiana do projeto. Porque vocês vão ter lá elaborado, conseguiram dinheiro para fazer o projeto e vocês vão ter que executar. E para a gente poder executar e fazer uma boa gestão, a gente precisa de um instrumento que faça a gestão financeira do nosso projeto. E eu vou mostrar para vocês como é que o nosso orçamento, que é esse instrumento, essa tabela, se transforma depois numa gestão cotidiana. Bom, eu vou falar agora um pouquinho para vocês de um instrumento que tem a ver com a gestão cotidiana do projeto, né? Então, a gente fez o nosso projeto, fez o orçamento, a gente finalizou a etapa de planejamento e elaboração de projeto. E o que eu vou mostrar para vocês agora é um instrumento que a gente pode utilizar para fazer depois a gestão cotidiana do projeto quando ele está acontecendo. E para isso, a gente tem duas planilhas que a gente utiliza. Uma delas é o que a gente chama de gestão de fluxo de caixa do projeto. O que é isso? É uma planilha que vai mostrar para a gente mensalmente o quanto a gente tem de entrada e de saída de recursos vinculados ao nosso projeto. Como eu falei para vocês, a gente não pensa só em recurso financeiro, a gente também está pensando aqui em recursos que não significam gasto de dinheiro direto, mas sim indireto, como recursos humanos, por exemplo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui na primeira coluna, que é a coluna do fluxo de caixa, qual é o nosso saldo em termos de entradas e saídas. Então, meu financiador A, seja quem ele for, ia me dar X recursos. O financiador B ia dar outro tanto de recursos e eu tenho recursos próprios. Tudo isso tem a ver com as entradas, os recursos que estão entrando. Então, por exemplo, o financiador A disse que ia me dar R$15.000 para o projeto, o financiador B não ia me dar dinheiro, mas ia me fornecer material de escritório e funcionário, e eu, na prefeitura, não vou gastar dinheiro, mas eu vou gastar funcionário e vou gastar equipamento. Tudo isso tem a ver com o que eu ia desembolsar para o meu projeto. E a gente vai ter aqui para baixo algumas linhas que tem a ver com as saídas. O que de fato eu desembolsei em termos de recursos humanos, investimentos e despesas operacionais. Lembrem, recursos humanos, investimentos e despesas operacionais, a gente pega daquela tabelinha do orçamento consolidado que a gente fez aqui. Então, eu vou ter o total de recursos humanos, o total de investimento e o total de despesas operacionais. Eu vou olhar para esses totais
Agora, pensando mês a mês. Então, no mês 1, eu não tinha nada em caixa, o financiador A me deu quase R$6.000, o financiador B me deu R$160 e eu não gastei nada de recurso próprio. Eu não tenho nenhuma entrada, não é que eu não gastei, eu não tenho nenhuma entrada de recurso próprio no projeto, o que significa que eu tenho um total de R$6.136 no mês 1. O que eu tive de saída nesse mês? Eu gastei R$4.100 de recursos humanos, que tem a ver, por exemplo, com os salários das pessoas alocadas no projeto. Eu gastei em termos de investimento R$7 e eu gastei em termos de despesas operacionais R$402. O que significa que eu tive um gasto total de R$4.586. Entrou 636, saiu 4.586. O que essa última coluna, essa última linha vai fazer? Ela vai somar isso mais isso menos isso. O que significa que eu vou ter aqui, por exemplo, R$1.549 que sobraram esse mês para o mês que vem. No mês que vem, eu começo o mês com R$1.549. Não entrou nada do financiador A, entrou R$960 do financiador B, a prefeitura não deu dinheiro nenhum. O que significa que eu tenho total de entrada, 960 nesse mês. O que eu gastei nesse mês? Recursos humanos, nada. Investimento, R$47. Despesas operacionais, R$402. O que significa que teve um gasto total de 449. O que eu faço? Isso, mais isso, menos isso, que vai me dar R$2.000 sobrando para o mês que vem, que eu vou puxar para cá no mês seguinte. Isso é o que a gente chama de fluxo de caixa do projeto. É quando eu vou acompanhar mensalmente quais são as minhas entradas e as minhas saídas, para ver, por exemplo, se eu não estou ficando no vermelho no meu projeto, se eu não vou precisar captar recursos a mais, porque meu projeto não tem recursos suficientes e assim por diante. Feito isso, a gente vai trabalhar com uma outra planilha, que é a comparação do orçado versus o realizado. O que é o orçado? O orçado foi aquela nossa tabelinha. Esse foi o orçado. Acontece que eu orcei uma coisa, mas nem sempre o que eu gastei cotidianamente foi o que eu orcei. Pode ser mais, pode ser menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu fluxo de caixa, pegando os totais das entradas, das saídas e o que ficou de dinheiro, e vou comparar o que eu orcei com o que eu realizei. Então, o que eu vou fazer? Lembrem lá das nossas 3 categorias: recursos humanos, investimentos e despesas operacionais. Esses valores são os valores que saíram daquela nossa tabela do orçamento do projeto. Aí eu vou falar, em termos dos financiadores, o que estava orçado e o que de fato eu gastei. Em termos da contrapartida interna, o que estava orçado, o que de fato eu gastei, ou seja, o que foi realizado. E aí eu vou ter um total, que é a soma dessas coisas, a soma do orçado, tanto do financiador como da contrapartida, com a soma do realizado, tanto do financiador como com a contrapartida. Esse é um quadro síntese que me permite dizer, eu tinha R$100.000 para fazer o projeto e gastei R$80.000. Ou eu tinha R$100.000 para fazer o projeto e gastei R$120.000. Então é nesse quadrinho que a gente consegue ter a dimensão do que deu certo ou não deu certo em termos de desembolso de recursos, de gasto de recursos ao longo da gestão do nosso projeto. Bom, pessoal, vocês vão receber agora todas as planilhas. A ideia é que vocês preencham. Então, voltando para a gente sistematizar, o que vocês vão fazer é pegar o EAP de vocês, pegar cada uma das ações do EAP, fazer uma tabelinha dessas para cada uma das ações, pensando recursos necessários, disponíveis, obtidos, as fontes e as equipes. Depois de fazer isso, vocês vão organizar os tipos de recursos por recursos humanos, investimentos, despesas operacionais. Feito isso, vocês vão pensar em parâmetros de cálculo dos custos, como vocês vão calcular os custos de cada tipo de recurso. Feito isso, vocês vão preencher essa tabela, na qual tem cada uma das ações, atividades, os tipos de recurso com os parâmetros de cálculo já dentro deles. E aí uma tabela síntese, que é do orçamento, que organiza por tipo de recurso, quais vão ser de fato os meus recursos, qual é a origem, o que vem de fora e o que a prefeitura ou o consórcio vão ceder de recursos dentro disso. Assim a gente vai ter elaborado o nosso orçamento. E depois, para a gestão cotidiana do orçamento de vocês, quando o projeto já estiver rodando, o que vocês vão fazer é organizar o fluxo de caixa do projeto, pensando sempre em qual é a entrada e a saída mês a mês,
quanto sobra de dinheiro ou quanto falta de dinheiro para o mês seguinte, para depois da gente ter isso consolidado, a gente fechar numa tabela síntese em que a gente compara aquilo que foi orçado com aquilo que de fato foi realizado. E aí com isso a gente finaliza não só a elaboração do nosso projeto com o orçamento, mas também como é que a gente vai fazer depois a gestão de recursos do nosso projeto. Obrigada, pessoal, e até uma próxima.